Já pararam pra pensar em quão analog horror é ruim, é tosco? Tipo, em um dos últimos vídeos que eu fiz, tem uma menina que na narrativa ela tá presa dentro da casa dela e dois dos monstros que aparecem é uma sombra. E esse é o visual das sombras que ela usa nos vídeos dela. Ou também quando aparece uma sombra, que é um efeito preto no pé dela, ou na mão dela. Em outros exemplos também tem a história do Arquezútios, que é um monte de dinossauro que tá aparecendo na casa dele, da história dele, e esses são os dinossauros que ele usa pra contar a história dele. O próprio rosto de Mandela Catalog também, literalmente no primeiro vídeo que tem 10 milhões de visualizações, e a coisa assustadora do vídeo dele é esse rosto aí com um olho completamente esbugalhado. E não sei se vocês já pararam pra pensar, mas a grande maioria deles tem uma coisa bastante em comum. Todos são feitos por uma só pessoa. O da Mary, que é o da sombra que eu tava falando, é feito por uma garota ali que tinha, lá em 2016, 2014, por volta dos seus 16, 19 anos. Ela fez toda uma história, uma narrativa contando essas sombras ou os outros monstros criados que ela fica presa dentro da própria casa quando ela perde a memória, são feitos com, no máximo, a ajuda de mais uma pessoa ali pra ela conseguir gravar o monstro. Ela fez tudo isso para contar uma narrativa envolvendo traumas, envolvendo problemas de ansiedade, de autoestima e de depressão. Já o Arquezútios, por exemplo, ele é um moleque que gosta muito da paleontologia, a ciência que estuda os dinossauros, os fósseis, etc. E o objetivo dele é trabalhar de forma científica com isso no futuro. É um tema que ele gosta muito. Inclusive, esses dinossauros são feitos à mão por ele. E se eu não me engano, ele até faz commission de fazer esses dinossauros para outras pessoas. É uma coisa que ele ama muito fazer. Já o Alex Kister, me desculpa, não assisti Mandela Catalog inteiro e eu não lembro muito bem da história por trás, mas também eu tenho certeza que não deve ter mais de 2, 3 pessoas no máximo, se não for só ele que fez toda a história, que ficou extremamente famoso e popularizou pra caralho analog horror. Eu tô usando o termo analog horror, mas isso também vale pra qualquer websérie ou até os tweets do próprio Ark que não deve ser considerado analog horror. Enfim. E o que eu quero chegar falando disso tudo é que muitas vezes, nesses vídeos, eu vejo um monte de crítica falando o quão idiota, o quão criança, o quão tosco é isso, ou como se a pessoa fazer isso e postar no YouTube é como se estivesse querendo enganar. E aí que chega a dúvida, sabe o quão difícil fazer essas coisas sozinho? E beleza, esses exemplos mencionados pegaram bastante view, mas eu tenho quase certeza que quando eles postaram, eles não tinham previsão nenhuma do que ia acontecer. Se ia pegar mais de 10 visualizações. E mesmo assim, eles foram lá e fizeram. Eu tava fazendo uns Reels /TikTok esses dias, que é de 1 minutinho, 1 minuto e meio, onde eu fico pegando vários takes. Esses Reels que eu tô fazendo tem tipo mais de 30, 40 takes em lugares diferentes da minha própria casa. E essas gravações de 1 minuto são, no mínimo, 3 horas de gravação. Tudo bem que eu tô no início, ainda tem muita coisa pra aprender, muita coisa pra otimizar no tempo, e eu faço tudo sozinho também. Isso demanda muito tempo, muito trabalho, considerando que eu já sou youtuber e já trabalho com isso. Agora imagina uma pessoa, tipo a mina por trás do Mary, que não tinha previsão nenhuma do que ia acontecer. Ela só começou a gravar, começou a falar de temas pesados, provavelmente envolvendo a ansiedade dela, a autoestima dela, colocou a cara a tapa pra fazer isso, foi lá e postou. E mesmo assim, ela deu um jeito de transformar essa visão criativa dela na tela, tipo aqueles monstros de sombra, toscos. Por isso eu queria trazer essa visão pra muita gente que acha tosco, de que é uma pessoa ali, uma pessoa que muitas vezes não trabalha com isso, uma pessoa que muitas vezes não tá ganhando nada com isso. Tem a Analog Horror, que eu já cobri aqui, que tem 10 mil views, 20 mil views. Isso se o canal tá monetizado lá na gringa, que o RPM tá maior, é tipo 20, 30 dólares. Não deve cobrir o gasto de tempo que a pessoa gastou fazendo tudo aquilo, tipo o que vem na minha cabeça agora, que é o de uma empresa que eu fiz um vídeo. É muito tempo gasto pra uma pessoa, ou até mesmo algum grupinho de amigos ali fazendo a coisa. Então eu queria colocar isso na cabeça de muita gente, que dá muito trabalho. Não é um filme de milhares, milhões de dólares sendo produzido pra você ter um efeito daorinha. Cara, é uma pessoa fazendo um negócio ali sem retorno financeiro nenhum, em grande maioria das vezes. É um projeto ali que a pessoa pegou pra fazer de coração, sem saber se ia dar retorno nem de alguém dando feedback se era bom ou ruim, de opinião sobre a obra da pessoa. Então pra essas obras, mesmo que o roteiro, a narrativa, muita coisa, o visual, não seja perfeito, não seja 10/10,
tenha muita coisa desconexa, muitas vezes você pode até criticar, não tem problema. Mas você tem que abraçar a ideia de que aquilo tem um esforço por trás. Tem muita gente que estuda, trabalha, pega um tempinho ali da vida para fazer uma historinha. E não tem tempo de pensar em cada detalhezinho. Por isso que muitos desses analog horrors devem surgir como histórias separadas, desconexas muitas vezes de si. Porque a pessoa tem rascunhos da ideia e acabou indo lá e teve a coragem de produzir. E muita gente nem isso tem. Muita gente talvez não tenha nem tempo, nem pra colocar o vídeo em produção, mesmo com o rascunho da ideia. É isso que eu acho que muitos desses vídeos são bem desconexos. Tudo bem que talvez alguém que realmente deu muito certo e acaba ficando preguiçoso no final, não sabe pra onde leva a história, beleza. Mas a maioria não é. A maioria não é. Essa ideia de fazer esse vídeo veio na minha cabeça por causa de um comentário que eu vi justamente no vídeo da Mary falando qual as sombras eram toscas. Eu fui procurar esse comentário hoje, faz muito tempo, faz umas semanas que esse comentário foi feito, e eu perdi o comentário, eu não achei mais. Então talvez eu esteja meio louco. Ou não sonhei com esse comentário. Esse comentário existiu. Não sei o que aconteceu, talvez não tenha sido nesse vídeo específico, talvez o cara tenha apagado o comentário, mas pelo tom do comentário, não parece que foi por mal, ele achou mais engraçado, pelo que eu lembro de cabeça, pelo menos. Diferente de outros comentários que eu recebo, que normalmente é muito mais hate a obra, e pra mim também, por estar fazendo esses vídeos sobre essas obras aí, tipo o comentário que eu recebo de acabou a criatividade, não tem mais assunto. No caso tem assunto, né? Por isso eu tô postando. Mas eu peguei alguns outros comentários pra mostrar pra vocês que é cômico, meio engraçado e meio triste. Tipo quando o Renato, que o nome dele é quase Renatouza aí, falou num vídeo meu que tem na thumb escrito Wendigos existem, que é tudo mentira. Aí o Lucas comentou embaixo. É bem nítido isso. E cara, tem literalmente Wendigos existem na thumb. Você tá clicando nesse vídeo que tem Wendigos existem e tá querendo que seja real? Você tá achando que está vivendo num mundo de fantasia? Ou outro aqui, esse aqui é mais engraçado, ele parece não tá maldoso também, que é pena que é fake, o som denuncia fácil. Não, parça, tem um Wendigo. A história fala de bichos místicos. O som não denuncia, cara. Tudo denuncia. Aí eu acho muito legal que, pelo menos na minha comunidade, na maioria das vezes tem alguém defendendo a própria história, o próprio analog horror, que é, por exemplo, aqui. Óbvio que é fake, mano. A graça é ver até onde a história vai. Eu quero mostrar também mais um comentário do Alan sobre o vídeo que eu fiz do Arquizútios, dos dinossauros estranhos, onde ele fala, mano, kkk, cada bicho falso mal feito. Foi foda, mas confesso que por um bom tempo prendeu minha atenção. Parabéns pela criatividade do Ark. E tudo bem, ele chegou num ponto mais agressivo do que eu queria dizer, que ele elogiou a criatividade do Ark, mas ele falou que cada bicho desse é mal feito. Cara, o Ark faz esses bichos na mão. Tipo assim, quem aqui assistindo esse vídeo consegue fazer esse dinossauro aí? Aliás, quem consegue fazer esse dinossauro melhor que o Ark? Eu duvido que seja uma coisa fácil. Eu não faço ideia como fazer, tá ligado? Mas beleza, apesar de não concordar com isso específico, pra eu dar o braço a torcer e não ser completamente, não critica nada, enfim. No próprio Ark tem umas coisas que eu acho realmente toscas, e mesmo assim eu vou continuar trazendo vídeo dessa história. Inclusive eu vou fazer a segunda temporada, eu fiz a primeira temporada inteira. Por quê? Porque eu gosto da ideia de você estar no mundo de dinossauro e você tá postando isso no Twitter. Eu acho algumas execuções dessa própria história meio estranhas, principalmente a segunda temporada. Eu tenho várias críticas, mas mesmo assim eu gosto da ideia, eu ainda continuo gostando da ideia. É por isso que esse vídeo tem esse título, que no fim, Analog Horror é ruim. Mas você tem que ir assistir essas obras com uma mente muito mais aberta, a tentar entender por que a ideia da pessoa, por que o esforço da pessoa torna a obra boa, no final das contas. Óbvio, se você não tem interesse nenhum, não gosta nem um pouco disso, não faz nem sentido você assistir ou clicar num vídeo desse. Clicar num vídeo que tem um Wendigo na tela. Não vai existir, não existem Wendigos. É como eu já vi gente falando também pra avisar que é Analog Horror, ou pra parar de fazer as obras como se elas fossem imersivas. Como se elas não tivessem acontecendo na vida real, que é como eu normalmente falo, comento das obras e faço meus vídeos. Um dos argumentos é que tem muita gente, principalmente criança, que fica acreditando no que eu tô falando no vídeo. Mas, cara, não vale a pena tirar toda a imersão do vídeo pra simplesmente avisar as pessoas que aquilo não é real. No meu vídeo mais famoso no canal principal, Tem Algo Estranho Acontecendo Nessa Casa, nos primeiros segundos do vídeo, tem literalmente uma mina atravessando o chão. E ainda assim lá tem comentário perguntando se isso é real. Tipo, pelo amor de Deus, gente. Tem uma mina atravessando o chão. Então, vendo isso, pra mim, não faz o menor sentido avisar ou não. Tanto faz. No final, o meu público nem são essas pessoas direito. Não quero que você acredite que isso seja real. Mas, inclusive, eu tô até pensando em mudar o estilo de título, principalmente, que eu faço, que é descrevendo o que vai acontecer na obra, porque muita gente clica pensando que é real e não é necessariamente essas pessoas que eu quero atrair, mas dá clique.
dar view. Querendo ou não, é meu trabalho, mas enfim, se é pessoal, depois eu vou analisar isso. É por esses motivos que sim, eu ainda vou continuar trazendo essas obras, inclusive que já me perguntaram se eu vou trazer de Marble Hornets. Vou continuar trazendo, vou continuar tentando deixar o mais imersível possível para as pessoas que estão assistindo a obra, que estão interessadas nisso, porque esse é o público que eu quero. O único problema dessas obras, pra mim, pro meu canal, né, no caso, é que elas são muito longas. Muito longas. Eu criei esse segundo canal justamente para falar dessas obras com mais frequência, de maneira semanal, porque eu gosto delas. Eu genuinamente gosto delas. Mas não dava pra manter isso de forma viável, tanto financeiramente quanto pra cabeça também, e pra manter a frequência sem ter super roteiros ou super produções, tipo como era no canal principal. Mas eu vou fazer um vídeo especificamente sobre isso, até porque o canal principal tá parado há muito tempo. Só postei um vídeo em 8 meses. Só postei um vídeo nesse ano inteiro. Maluquice. Todos os conteúdos que eu for postar e for fazer vídeo, eu fico obcecado neles, só em níveis diferentes. Porque enquanto eu tô fazendo roteiro, por exemplo, eu tenho que ficar ouvindo e revendo a obra pra escrever o que tá acontecendo nela. Ou escrever alguma teoria. Então, no final, eu, querendo ou não, eu fico obcecado. Inclusive, eu tava aprendendo a apreciar cada vez mais essas obras. Tem, tipo, do CRT Anomalies, foi no último vídeo que eu postei, que eu não tava curtindo o início, mas depois da metade, falei, nossa, na real a ideia, o tema e como a pessoa conectou as coisas, ficou muito legal no final. Ficou muito divertido. E fiquei, nossa, que da hora. Uma obra que eu também curtia muito a ideia, curti muito como estava sendo apresentado, estava sendo montado, e o que dava pra fazer de teoria, e eu fiquei obcecado, foi de Monument Mythos. Eu tinha um quarto do roteiro que eu tava fazendo em 2023, e assim, um vídeo absurdo, muito louco, mas aí eu nunca consegui colocar o projeto pra frente, por causa de dinheiro. Inclusive pessoas perguntaram também se alguns projetos não vão pra frente por causa disso, porque não são viáveis, e isso envolvendo o canal principal, que eu ia fazer um vídeo sobre o Zodíaco. Mesma coisa, queria muito fazer Monument Mythos, Zodíaco e outros projetos abandonados no meio do caminho, que iam demandar muito trabalho, eles iam ser muito bons, mas enfim, acontece. E acaba sendo por isso que o canal principal tá meio largado aí. Eu quero muito, é muito satisfatório tanto fazer essas produções, quanto só falar das coisas que eu gosto, assim, pra câmera. Porque é frequente, eu converso, é divertido, é uma gratificação diferente, sabe? É só uma gratificação diferente. Mas é isso. Aproveitei esse vídeo, aproveitei esse tema pra responder algumas perguntinhas de vocês. E, sei lá, só apreciem conteúdo de gente que tá tentando se esforçar, que tem uma ideia legal e tá tentando se esforçar pra fazer isso acontecer, mesmo que a pessoa não consiga desperdiçar todo o tempo disso pra esse projeto, fazer perfeito para as pessoas não criticarem nada. Mas a pessoa tá tentando, tá ligado? A pessoa tá tentando. É isso. Até a próxima, rapaziada. Espero que tenham gostado do vídeo. Segue lá no Insta. Eu sou o Rentune. E é isso. Tchau.